Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o método de redução de ordem para equações lineares homogêneas de segunda ordem. Basicamente, o que nós vamos fazer é, conhecida uma solução dessa equação, nós vamos estabelecer um método para encontrar uma segunda solução dessa equação. Esse processo ele é devido ao matemático francês D'Alembert. A ideia é basicamente a seguinte: a gente vai considerar uma equação linear homogênea de segunda ordem, onde as funções A2, A1 e A0 são dadas e a função A2 ela é uma função não nula, ela é uma função diferente de zero. Bom, uma vez que A2 é diferente de zero, a gente pode dividir essa equação toda por A2 de x. Fazendo isso, nós obtemos uma nova equação dada por y duas linhas mais py' mais qy igual a zero, onde essas funções p e q elas são respectivamente a1 dividido por a2 e a0 dividido por a2. O que nós vamos supor é que a gente conhece, digamos, uma solução y1 dessa equação, e o que nós queremos fazer é encontrar uma função v não nula, de modo que essa função y2 dada pelo produto de v por y1 seja também uma solução da nossa equação 1. Bom, pessoal, se a gente supõe que y2 é uma solução, o que nós vamos fazer é derivar y2, substituir na equação 1 e observar quais condições essa função v tem que satisfazer. Fazendo isso, se a gente deriva y2, utilizando a regra do produto, a gente tem que y2' é dado por v' vezes y1 mais v vezes y1', e derivando, novamente, nós obtemos aqui a derivada de ordem 2 dessa função y2. Nesse caso aqui, a derivada de ordem 2, ela é dada por v duas linhas vezes y1, mais duas vezes v' vezes y', mais v vezes y1 duas linhas. Se a gente pega essas duas informações que nós temos aqui, a gente agora já conhece a derivada da função y2 e já conhece também a derivada de ordem 2 dessa função. Se a gente pega essas duas informações e a própria função y2 e substitui lá na EDO1, depois que a gente rearrumar, a gente vai obter essa igualdade aqui. A gente vai obter essa equação. O que a gente fez aqui foi substituiu a y2 e suas derivadas lá na equação e reorganizamos em termos de v duas linhas, v' e v. A ideia disso aqui, pessoal, é simples. É porque feito isso, nós podemos concluir aqui que esse termo ele é igual a zero, uma vez que y1 é solução da equação. Sendo y1 igual à solução da equação, esse terceiro termo dessa igualdade, ele se anula. Consequentemente, nós obtemos a equação y1 vezes v duas linhas mais 2y1' mais py1 vezes v' igual a zero. Observe, pessoal, que se y1 é diferente de zero, então a gente ainda pode dividir essa última igualdade aqui por y1. Fazendo isso, nós obtemos a equação linear dada por v duas linhas, mais duas vezes y1' dividido por y1, mais p vezes v' igual a zero. O que é interessante aqui, pessoal, é que essa equação agora, ela é uma equação linear de primeira ordem para v'. E a gente já sabe resolver equações lineares de primeira ordem. A solução dessa equação aí, ou seja, o nosso v', ele vai ser dado através dessa expressão. V' de x vai ser c dividido por y1 de x ao quadrado vezes a exponencial de menos p de x dx, onde essa constante c aí é uma constante arbitrária. Bom, se eu sei quem é v',
e o meu objetivo é descobrir quem é V, basta eu integrar. Eu obtenho então daí que se eu chamo de U essa função 1 sobre y1 ao quadrado vezes a exponencial de menos p de x dx, eu concluo que a v que eu estou buscando é dada por c vezes a integral de u, onde essa c aí é uma constante arbitrária. No final das contas, pessoal, o que nós temos aí é que para cada c, nós temos uma escolha para a função v. Então esse método diz para a gente não só como encontrar mais uma solução, ele diz para a gente como encontrar infinitas soluções. Dessa forma, a gente obtém então que o conjunto formado pela função y1 e pela função y2 dada por y1 vezes v é um conjunto fundamental de soluções para a nossa equação linear homogênea de segunda ordem. Bom, esse processo, o importante aqui não é a gente decorar essas fórmulas, pessoal. A gente tem que ter sempre isso em mente. A ideia aqui não é decorar essa fórmula para encontrar a função v, e sim entender a ideia por detrás do método. Para que isso fique mais claro, vamos fazer um exemplo concreto. Vamos repetir todo esse raciocínio com uma equação linear homogênea de segunda ordem concreta. Vamos fazer o seguinte. Vamos considerar a equação de Legendre, que eu estou chamando aqui de estrela, e o exemplo pede para a gente verificar que a função y1 de x igual a x é uma solução dessa equação e pede para a gente encontrar um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, o que nós vamos fazer é aplicar o método de redução de ordem de D'Alembert. Primeiro, vamos de fato verificar que y1 é uma solução. Vamos derivar essa função duas vezes e substituir na equação. Se a gente deriva y1, a derivada de ordem 1 dessa função é igual a 1 e, consequentemente, a derivada de ordem 2 dessa função é igual a zero. Se a gente substitui isso na equação, nós vamos obter que 1 menos x ao quadrado vezes zero, que é a derivada de ordem 2, menos 2x vezes 1, que é a derivada de ordem 1, mais 2 vezes x, que é a própria função y1, isso aqui, de fato, é igual a zero. Ou seja, de fato, essa função y1 ela é uma solução da equação de Legendre. O que nós vamos fazer agora é aplicar o método de redução de ordem para encontrar uma nova solução dessa equação. Vamos fazer o seguinte, o nosso objetivo é encontrar uma função y2 dada por v vezes y1. Ou seja, a gente quer encontrar uma função y2 dada por x vezes v de x. Lembre que y1 de x é igual a x. O que nós vamos fazer é determinar, então, quem é essa função v. O que nós vamos fazer, pessoal? Aplicar o método de uma maneira bem simples. Vamos derivar essa função y2, substituir na nossa equação de Legendre estrela aqui e observar qual a condição que essa função v tem que satisfazer. Bom, fazendo isso, se a gente deriva a função y2, a gente aplica aqui a regra do produto, isso vai dar v mais x vezes v'. Se a gente deriva novamente, se a gente pega a derivada de ordem 2, nós vamos obter v' mais v' mais x vezes v duas linhas. Ou seja, nós vamos obter xv duas linhas mais 2v'. O que nós vamos fazer agora? Substituir essas três informações aqui na nossa equação. Fazendo isso, nós vamos obter 1 menos x ao quadrado vezes a derivada de ordem 2, x vezes v duas linhas, mais 2v', menos 2x vezes y',
No caso aqui vai ficar 2x vezes v mais x v', mais 2 vezes a função y, 2 linhas. Ou seja, vai ficar mais 2x vezes v. O que a gente vai fazer aí agora, pessoal, é organizar essa equação, organizar essa expressão aí, em termos de v duas linhas, em termos de v', em termos de v. Eu vou separar. Por exemplo, aí, isso aqui eu ainda posso olhar como sendo x que multiplica 1 menos x ao quadrado, v duas linhas. Esses são os termos que aparecem com a derivada de ordem 2 de v. Mais, quem aparece agora com a derivada de ordem 1, vai ficar 2 menos 2x ao quadrado, menos 2x ao quadrado, v', mais, agora os termos que aparecem com a função v. Isso vai ficar menos 2x mais 2x vezes v. Ok? Veja que esse último termo aqui, ó, ele se anula, né? Ó. Esse último termo aqui, ele se anula. Então, o que nós vamos obter aqui, tudo isso aqui igual a zero, né? Vou botar aqui tudo isso aqui igual a zero. Então, o que nós vamos obter aqui, rearrumando, é que x, 1 menos x ao quadrado, v duas linhas, mais 2 menos 4x ao quadrado, v' é igual a zero. Ok? Bom, pessoal, observem aqui que na nossa equação, deixa eu voltar aqui na equação de Legendre, nós estamos supondo que x é um número maior do que 0 e menor do que 1. Diante dessa hipótese, nós temos que esse termo que multiplica a derivada de ordem 2 de v, ele é diferente de 0. Sendo diferente de 0, eu posso dividir essa equação todinha por esse termo. E obter, então, que v duas linhas mais 2 menos 4x ao quadrado dividido por x, 1 menos x ao quadrado, v' é igual a zero. Veja que nesse caso aí, pessoal, de fato a gente agora tem uma equação linear de ordem 1 em v'. Aqui a gente ainda tem, ó, que v duas linhas mais 2 sobre x menos 2x sobre 1 menos x ao quadrado, v' é igual a zero. Utilizando frações parciais aí, por exemplo, pessoal, a gente pode mostrar que esse termo aqui, ó, que eu estou circulando de vermelho, ele é exatamente esse termo aqui que aparece embaixo entre parênteses. Bom, consequentemente, a gente obtém daí que v' é dado por c vezes a exponencial da integral de menos 2 sobre x dx vezes a integral de 2x sobre 1 menos x ao quadrado dx, onde esse c aqui é uma constante real arbitrária. Bom, resolvendo essas integrais, nós obtemos que v' ele vai ser dado por essa primeira integral aqui da 1 sobre x ao quadrado, né? Isso aqui vai ficar então c sobre x ao quadrado. E essa segunda integral aqui, ela dá 1 sobre 1 menos x ao quadrado, né? Então, a gente conclui então que v' ele é dado por c
sobre x ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado. Daqui a gente obtém que v é c vezes a integral de dx sobre x ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado, que a gente ainda pode olhar como sendo c vezes a integral de 1 sobre x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado dx. Fica mais fácil de integrar se a gente se a gente decompõe essa expressão aqui, ó, dessa forma entre parênteses, né? Essa integral aqui, ela dá c sobre x menos c sobre x mais c sobre 2, que multiplica o ln de 1 mais x dividido por 1 menos x. Aqui nós obtemos a nossa função v. Em particular, pessoal, se a gente toma v igual a menos 1, a gente obtém 1 menos 1 meio do ln de 1 mais x dividido por 1 menos x. Lembrem-se, a nossa função y2, que é a função que a gente quer encontrar, é y1 vezes v. No nosso caso aqui, então, y2 é y1 vezes v, que no nosso caso aqui vai ser x, y1 é x, que multiplica que é 1 sobre x, viu, pessoal? Que multiplica 1 sobre x menos 1 meio do ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Isso aqui vai dar, então, 1 menos x sobre 2, que multiplica o ln de 1 mais x sobre 1 menos x. Dessa forma, o conjunto formado por y1 e y2 é um conjunto fundamental de soluções para a equação de Legendre. Daí, a gente conclui que toda solução da equação de Legendre ela é da forma c1 vezes x menos c2x sobre 2 ln de 1 mais x sobre 1 menos x, mais C2, com C1 e C2 constantes reais arbitrárias. Esse método, pessoal, ele é muito bom porque se a gente conhece uma solução, é razoavelmente simples determinar uma segunda solução, de modo que esse conjunto formado pelas duas seja um conjunto fundamental de soluções para a equação em questão. Por outro lado, ele tem um empecilho de a gente precisar conhecer a priori uma solução, né? Então, nem tudo são flores. Bom, de toda forma, é um método extremamente efetivo e vai auxiliar a gente no nosso estudo aí sobre equações lineares homogêneas de segunda ordem, ok? Bom, o vídeo de hoje ele fica por aqui e a gente se vê logo mais em breve.